dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na XConf, na sala Tech EdCo. Eu sou a Edila Barbosa, sou uma mulher negra, cabelos pretos, medianos, cacheados, com algumas luzes. Hoje estou vestindo uma camisa branca e esse fundo aqui é uma parede dentro dos escritórios da Totox, uma parede de fundo azul, que tem uma mulher negra pintada com um turbante amarelo. Eu sou Brasil Staff Supply Lead na Totox e hoje eu vou acompanhar vocês aqui na sala Tech EdCo, onde a gente vai falar de variados temas, a gente vai ver cases reais de soluções inovadoras. Bom, agora para abrir a nossa conversa de hoje, a nossa primeira palestra na sala Tech EdCo, eu convido a Isabel Mendes, analista de qualidade, e a Júlia Bezerra, Experience Design. Elas vão contar para a gente sobre um tema extremamente importante, que é a acessibilidade digital para negócios e tecnologia. Isabel, Júlia, a sala Tech EdCo é de vocês. Uma ótima sessão, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Isabel, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo cacheado, longo, preto. Atrás de mim tem o fundo azul com o logo da TW e também da XCOM. Eu uso um óculos grande e estou de fone de ouvido branco. Bom dia, pessoal. Eu sou a Júlia, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos longos cacheados, estou usando um óculos azul redondo escuro com a camisa da XConf e atrás de mim também tem um fundo da XConf. Então vamos começar aqui a nossa palestra. Trouxe aqui uma reflexão para vocês refletirem aqui comigo. O que acontece quando somos impedidos de usar produtos do dia a dia? Vou trazer aqui 2 exemplos de barreiras de acessibilidade para vocês refletirem comigo. O primeiro exemplo é esse, um mouse que não funciona para as pessoas canhotas. Imagina que você está na tua empresa e a tua empresa ela comprou mouse para todo mundo, mas esse mouse é somente para pessoas destras e você é a única pessoa canhota. Foca na ergonomia do mouse, você não consegue segurar, não consegue mexer, então para você fica muito difícil utilizar aquele mouse. E aí você questionou o teu chefe, por que eu não consigo, por que você não comprou um mouse para mim? Aí falou, a gente preferiu comprar só mouse para pessoas destras porque saía muito mais em conta. Se a gente comprasse somente um para canhoto ia ficar muito caro. E aí você vai ter que se adaptar com o que você tem agora. Como é que você se sentiria com isso? O outro exemplo seria de um curso de inglês sem legenda. Ou você sabe muito pouco de inglês, ou você não sabe nada e precisa da legenda em português ou em inglês para te auxiliar. E aí você comprou um curso caríssimo, que é super importante para a tua carreira, para o teu desenvolvimento pessoal. Aí quando você chegou lá, o curso não tinha legenda em português ou em inglês. Como é que você iria se sentir nesse momento? É um pouco frustrante, né? Você ver que o curso não tem acessibilidade para você. E aí, como que isso impacta o nosso acesso a esses produtos no dia a dia? Comenta aí no chat o que é que você acha. Eu me sentiria bastante triste nesses 2 acontecimentos. Me senti que eu fui excluída da sociedade e ficaria muito chateada e triste, já que eu não poderia fazer muita coisa, já que a culpa não era minha, e sim a falta de acessibilidade em terceiros. E antes de a gente entender como é que a gente vai projetar para incluir, a gente precisa primeiro entender a exclusão. E aí a Isabel vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, primeiro, o que é acessibilidade digital? Acessibilidade digital é quando eu consigo receber e transmitir informações da forma mais clara possível. Eu consigo entender tudo que está ali na tela, tudo que está no meu mobile, e eu também consigo passar isso para outras pessoas. E acessibilidade digital é eu dar autonomia para a pessoa fazer uma transação bancária, fazer as suas compras online, ter entretenimento no YouTube ou em qualquer outro streaming, eu ter educação, eu ter a informação daquilo que está sendo transmitido, de chegar até mim, eu conseguir me capacitar, eu estar aqui, por exemplo, dentro de uma conferência e conseguir entender tudo que está sendo transmitido, e eu também ser capaz de conseguir um emprego, fazer uma entrevista, fazer o cadastro de um emprego e assim por diante.
Porém, como a Júlia disse, a gente tem barreiras que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência até conseguem contornar. Mas e as pessoas que têm deficiência? A gente tem que pensar que um quarto da população, ou mais ou menos 25% da população brasileira, é composta de pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, visual, motora ou cognitiva. Nós também temos aproximadamente 28 milhões de idosos no Brasil. Pessoas que, ao longo da vida, assim como nós, ao longo da vida, iremos ter algum tipo de deficiência, podemos ter algum tipo de deficiência. Nós também temos 11 milhões de analfabetos. Como que essas pessoas vão receber a informação se essa informação está apenas em texto? Nós também temos 95% da população brasileira não entende o inglês. Como é que ela vai, por exemplo, estudar, fazer um curso, ter um curso, e ela não tem legenda em português, não tem legenda nem em inglês, está só falando ali. Ou cenários diversos, né? Como a Júlia disse. E se eu estou em algum lugar, eu preciso receber aquela informação, mas eu não posso ouvi-la. Se tem uma legenda ali, eu vou ler aquela informação. Então, eu vou conseguir ter essa informação de uma outra forma. A gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como é que as pessoas normalmente navegam na internet ou em aparelhos digitais. O primeiro exemplo é de uma pessoa autista utilizando o Alexa. Normalmente, pessoas autistas, não todas, elas precisam seguir uma rotina muito pontual. Ou seja, de 9h14 da manhã, ela precisa estar sentada na mesa para tomar café da manhã, porque senão pode causar alguns estresse para ela devido a não seguir a rotina. E aí a Alexa ajuda ela sempre a estar pontualmente lá. A Alexa vai lá e lembra, olha, Opa, a minha Alexa veio falar aqui comigo. Alexa, não é você, tá, mulher? Enfim, ela te lembra de você acordar, tá na mesa de café da manhã às 9h14 da manhã, sempre. O segundo exemplo é de uma pessoa idosa. Normalmente, quando vamos envelhecendo, perdemos alguma parte da visão e da audição. E por isso essas pessoas idosas normalmente precisam ter um brilho da tela mais alto, aumentar a tipografia da tela para ajudar na leitura. O outro exemplo é de uma pessoa com deficiência motora. Ela precisa de ter um auxílio de algumas tecnologias assistivas para ela ter acesso ao teclado e utilizar o computador normalmente. O quarto exemplo seria de uma pessoa cega. Uma pessoa cega, para ela ter acesso a informações visuais que temos na tela, ela precisa de uma tecnologia assistiva chamada leitor de tela. E para isso ela tem um feedback auditivo de tudo que está sendo mostrado na tela, e aí por isso que as pessoas estão utilizando fone de ouvido, por exemplo, no escritório. E por último, é uma opção muito mais comum, que imagina quando a gente está no sol, e o sol está batendo muito forte na nossa tela. E aí a gente bota o brilho no máximo, e às vezes, mesmo com o brilho no máximo, a gente não consegue ver o que está escrito na tela. Isso acontece por falta de acessibilidade. E se você consegue ver, é porque aquele aplicativo é acessível e lembrou desse contexto no teu caso. Será que todos os sites eles são acessíveis para todas as pessoas? O que vocês acham disso? Você acha que eles são acessíveis ou não são? Trouxemos aqui um valor, 0,46%. Vocês acham que esse valor é um valor positivo ou negativo? Não sei. Então, esse é um valor extremamente negativo, tá, gente? Porque é apenas 0,46% de 20 milhões de sites brasileiros que tem um mínimo de acessibilidade que o governo pede. Então, é um valor extremamente baixo. A gente precisa evoluir muito mais na parte de acessibilidade. No entanto, eu trouxe esse valor que é alto para contrapor esse outro valor. Por quê? Porque 95% das pessoas que a gente pegou da pesquisa, de PCDs, elas preferem comprar online. Aí você se pergunta, qual é a lógica? Apenas 0,46% de todos os sites brasileiros são acessíveis, mas como é que 95% das pessoas PCDs querem comprar online? Não está batendo esses dados, sabe? Então, falta acessibilidade e as pessoas não conseguem comprar. Temos que refletir muito sobre isso. E aí, acessibilidade, ela é lei mesmo?
eu trouxe aquele valor extremamente baixo. Aí você se pergunta, cara, se é pouco site, então provavelmente não é lei. É mentira, tá, gente? É lei, tá? Existe uma lei brasileira de inclusão aqui no Brasil que obriga que todos os sites brasileiros eles tenham um requisito mínimo de acessibilidade para que pessoas com deficiência possam ter acesso às informações normalmente sem nenhuma dificuldade. No entanto, ainda temos que lutar bastante para que as pessoas conheçam que essa lei existe, para elas entenderem que elas podem denunciar, podem pedir por mais acessibilidade e aí a gente consegue aumentar esses valores, por exemplo. Para auxiliar vocês a entender um pouquinho mais de como tornar as coisas mais acessíveis, trouxemos 2 guias, que é a WCAG, que é um guia de acessibilidade web e mobile muito conhecido globalmente, e a EMAG, que é um guia de acessibilidade criado pelo governo federal. Foi inspirado na WCAG e o governo federal utiliza para criar os seus sites de governo federais mais acessíveis. Bom, gente, agora que a Júlia deu um panorama geral, a gente vai trazer um pouquinho de números para vocês verem qual que é o impacto da acessibilidade nos negócios. Nós temos uma quantidade de 1,85 bilhões de PCDs no mundo todo. Isso corresponde a, se você juntar todo mundo, a população da China, Estados Unidos e Japão. Porém, se a gente... aconteceu alguma coisa... Desculpa, acho que... Isso, obrigada, Júlia. Porém, se a gente for pensar no impacto... Acho que eu não estou conseguindo passar. Consegui, desculpa. Se a gente for pensar no impacto da marca dessas pessoas, ela não são só essas 1,85 bilhões de pessoas que vai deixar de comprar no seu e-commerce ou na sua empresa. Não, é um impacto muito maior, são 3,3 bilhões de pessoas, porque as pessoas que estão em torno das pessoas com deficiência, por exemplo, familiares e amigos também deixarão de comprar na sua loja, na sua marca, porque você não atende os amigos dela. Isso é muito comum. Outro dado muito importante é que... Perdi o mouse, achei. É que nós temos um impacto de 17,1 bilhões de libras, porque as pessoas estão ali estão no seu e-commerce, tentando realizar a compra, chega ali no carrinho, ela não consegue finalizar, então ela desiste de comprar. Por quê? Porque a parte do carrinho, a parte dela colocar os dados do cartão de crédito ou qualquer um desses fluxos, não está acessível, então ela deixa de comprar. Nós temos também um impacto... o poder de consumo no Brasil é de 5,5 bilhões de pessoas, 5,5 bilhões de reais, que é movimentado pelos PCDs. Mais um pouquinho de números para nós entendermos o tamanho disso. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que a TW tem uma cliente, o Sanduba, e o Sanduba é uma rede gigantesca de fast food, de lanches, e ela tem um gasto mensal por cliente, um ticket médio de R$40. A gente está pensando num valor meio baixo, mas vamos lá só para vocês entenderem a nossa conta. Imagine que o Sanduba não atende PCDs. O site dele é inacessível e ele não atende, tanto no web quanto no aplicativo. Então, o Sanduba está deixando de arrecadar 260 milhões de reais por mês, só com pessoas que têm deficiência visual. Nós fizemos R$40 vezes 6,5 milhões de PCDs visuais no Brasil. Se a gente for jogar isso para o mundo, o Sanduba está deixando de arrecadar 7 bilhões de reais, porque no mundo nós temos 180 milhões de PCDs visuais. Se nós formos pensar, além dele não estar arrecadando tudo isso de dinheiro, ele ainda vai ter a multa. Lembra da multa que a Júlia falou? Então, aqui no Brasil, essa multa, quando o site ele é denunciado para o Ministério Público, ele vai receber a notificação, ainda assim não arrumou o site, não deixou acessível, então agora você vai receber uma multa. Você vai receber uma multa de aproximadamente R$3.000 por dia.
R$ 3.000 por dia, a gente colocou como se o Sanduba tivesse ali aproximadamente 500 empregados na sua rede toda. Se a gente for levar isso para o mundo, a gente tem aí 4.000 dólares por violação. Então, cada vez que ele for denunciado, ele vai ter essa multa. Só que ele não tem só essa multa de 4.000 dólares. Ele vai ter muito mais gasto, porque todo o processo, ele vai ter que pagar advogado, tudo isso vai gerar para ele um custo de 25.000 dólares no total. Ah, Isabel, entendemos já o tamanho do prejuízo que a empresa pode ter. Então, como que eu posso fazer com que cada área da minha empresa consiga colocar acessibilidade em cada área? Se a gente for pensar ali na área de negócios, o que eu vou ter? Eu vou ter um retorno do investimento. No primeiro momento, eu vou precisar treinar as pessoas, eu vou ter que refatorar meu código, mas eu vou ter esse retorno. Por quê? Eu vou ter mais gente comprando no meu site, eu não vou pagar multa, eu vou ter a minha empresa muito bem quista na sociedade, então isso já vai trazer para mim o retorno do meu investimento. E, consequentemente, eu vou ter o meu site muito melhor ranqueado no Google, nos buscadores. Por quê? Porque eu melhorei o meu código, a semântica do meu código. Estou com um probleminha aqui com o mouse, mas vamos lá. O que o pessoal de marketing pode fazer? A área de marketing pode ver se o seu texto está claro, está sem ambiguidade, se eu posso fazer outras formas de comunicação. Eu tenho só texto, será que eu não posso colocar um áudio referente a esse texto? Eu não posso colocar um vídeo com janela de libras e também com legenda? O que o pessoal do administrativo RH pode contribuir? As minhas contratações, os formulários que eu utilizo, as entrevistas que eu utilizo, elas estão acessíveis? Será que todas as pessoas conseguem entrar no meu site e fazer o cadastro, fazer os formulários e assim por diante? Design. Eu posso ver hierarquia visual, cores, os textos, ver contraste de fonte, contraste de texto com imagem. Desenvolvimento e testes. Mesma coisa, meu código está semântico, eu estou usando boas práticas de programação, eu estou usando as bibliotecas de acessibilidade que aquela linguagem me oferece, eu estou usando ferramentas para fazer testes, ferramentas de acessibilidade, estou usando simuladores. E, por fim, os usuários, porque são os usuários reais que vão fazer aquela avaliação, vão reportar os erros e vão trazer a sua experiência, se aquele site, aquele e-commerce, enfim, está sendo bem, está acessível para ele ou não. Então, a gente vem falando desde o início da palestra que quando a gente projeta para uma pessoa, estamos projetando para 7 bilhões de pessoas. Por isso, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor do porquê projetando para um, estamos projetando para 7 bilhões. O primeiro exemplo são de pessoas idosas e elas estão tentando assistir um vídeo com legenda no celular. Só que o áudio para elas, mesmo no volume máximo, elas não estão conseguindo entender tudo porque elas perderam um pouquinho da audição. E aí, graças à legenda em português, elas conseguem ter acesso à informação. O segundo exemplo é de uma pessoa que consegue escutar muito bem, está com fone de ouvido, com todas essas tecnologias para diminuir o barulho externo no aeroporto, só que o aeroporto está tão barulhento que mesmo no máximo ela não consegue escutar absolutamente nada, nem entender nada que o vídeo está falando. E aí ela utiliza a legenda para também ter acesso a essa informação. Ou seja, depende bastante também do contexto. E por último, eu trouxe esse exemplo baseado em fatos reais, tá, gente? Quando eu estou no consultório médico e tá aquele silêncio pleno e eu esqueço de levar meu fone de ouvido, eu fico no Instagram para passar a hora. Só que aí tem vários vídeos nos stories e esses vídeos não têm legenda, a grande maioria. Eu simplesmente pulo esses vídeos, porque para mim eu não posso ligar o áudio porque eu tenho vergonha, não queria atrapalhar as outras pessoas, e aí eu sempre leio os que têm legenda, ou seja, os produtores de conteúdo estão perdendo pessoas justamente pela falta de legenda, por exemplo. Trouxemos aqui o porquê que você não deve deixar para mais tarde e como você pode abordar assim essa parte de cultura de acessibilidade na tua empresa.
A gente trouxe aqui essa pirâmide sobre a motivação para a mudança na acessibilidade. Quanto mais abaixo, pior é a sua abordagem para cliente. Então, o ideal é você ir por inspiração e encantamento. Vamos começar por baixo. Culpa e punição. Imagina que você tem uma empresa e aí a tua empresa não é acessível e você estava no Twitter vendo alguns trends falando sobre a tua empresa e tinha um que bombou que estava falando super mal da tua empresa. Falando que ela não era acessível, que a pessoa não conseguia utilizar teu produto e aí você se sentiu culpado porque isso aconteceu. Ademais, teve uma pessoa que comentou nessa trend e falou: olha, fulaninha, você pode denunciar essa empresa para o Ministério Público e aí você vai conseguir que ela seja acessível e você consiga acessar a informação. E aí veio a punição, a multa diária que a gente comentou, e aí eu fiquei, caraca, eu preciso tornar o meu produto acessível. Por quê? Porque é simplesmente porque eu recebi a punição. E aí vem essa exigência, que a lei te obriga a ser acessível, mas no final você não está focando no usuário, você está focando na lei. Eu quero ficar dentro da lei, mas muitas vezes o estar dentro da lei não torna o seu site acessível e usável por pessoas com deficiências, por exemplo. E aí a gente entra no recompensa. O recompensa é tipo assim, eu finalmente entendi que o meu site precisa ser acessível de verdade, focando no usuário final, e aí eu ganhei várias premiações sobre site mais acessível do ano, feedbacks extremamente positivos, marketing orgânico nas redes sociais, o pessoal falando muito bem. Foi aí que eu realmente entendi o encantamento da gente entender que a acessibilidade é uma coisa que todo produto deve ter. Ou seja, para mim não faz mais sentido criar um produto que não seja acessível. Esse é o encantamento. E por último, a inspiração, que é o que eu e a Isabel estamos fazendo aqui, inspirando novas pessoas para lutarem pela cultura de acessibilidade, sabe? Por último, você se pergunta, Júlia, palestra é top, mas eu não sei por onde começar. E agora, Júlia e Isabel? Então, trouxemos aqui uma ajuda para vocês entenderem como vocês podem começar, tá? O primeiro demonstre as suas lacunas do design, acessível. Normalmente, produtos simples, eles são muito mais fáceis de utilizar e as pessoas gostam muito mais do que produtos mais complexos e não acessíveis. Comece focando nas pessoas que têm deficiência, porque se você fizer uma solução para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, consequentemente você vai atender todo o público, como a Júlia disse, por exemplo, no exemplo da legenda. O terceiro seria, líderes e stakeholders, eles adoram inovação. E acessibilidade, ele tem um histórico de produtos inovadores. Um exemplo desse é o brilho de tela. O brilho de tela ele foi inventado para pessoas com baixa visão ter acesso ao conteúdo que está sendo mostrado nas telas. E aí o pessoal que trabalha com smartphone, telefone, percebeu isso como uma maneira de inovar no mercado e aí incluiu essa funcionalidade nos telefones de hoje em dia. É tanto que hoje em dia, grande parte dos telefones assim, tem essa parte do brilho e eles trouxeram isso como uma grande inovação do mercado. E surgiu justamente pela acessibilidade. E, por último, evite o alto custo de ter que refatorar o seu produto. Já comece o seu produto com acessibilidade, já comece a colocar a cultura de acessibilidade antes da primeira linha de código, porque senão vai sair muito mais caro você ter que refatorar e você ainda tem o risco de ter essa multa chegando aí para você a qualquer momento. Gente, muito obrigada por nos ouvirem, espero que vocês tenham gostado e estamos abertas a questionamentos. Muito obrigada, Júlia e Isabel, pela palestra. A gente tem um questionamento no chat, então a gente consegue fazer esse questionamento para vocês antes de a gente passar para a próxima palestra, tá? Em relação ao desenvolvimento, a acessibilidade digital está ligada somente com a camada de front-end ou há estratégias que podemos aplicar como desenvolvimento no back para melhorar ou importar a acessibilidade das aplicações? 90% das coisas de acessibilidade estão no front-end, sim. É muito mais visual, é muito mais como que a pessoa interage com a tela do que funcional. Mas existem alguns mecanismos, algumas bibliotecas que você tem que colocar no seu back para que o seu front funcione corretamente.
Então, acaba que é uma junção das duas coisas, mas sim, 90% do que você precisa fazer de acessibilidade é no seu front-end. Muito obrigada a vocês, tá? Muito obrigada, muito boa palestra. Obrigada. Tchau, gente.